hora do dia em que Pero Coelho de Souza aportou a embocadura da Barra do Ceará, se perdeu no tempo. Considerado o primeiro europeu a pisar em terras cearenses, ainda relegadas pelos colonizadores, importava a missão de lutar contra os franceses, ocupantes do Maranhão, prestes a descerem da Serra da Ibiapaba para estabelecer comércio e ocuparem o litoral. O ano era 1603, quando Pero Coelho arregalou os olhos diante de tamanha exuberância. As águas do rio Ceará roçavam a base de uma imensa duna e davam corrente às ancestralidades indígenas emergidas do encantado pela garganta do tempo. Não havia ofensas a essa natureza, até Pero Coelho baixar velas e fixar suas pegadas. Foi uma intromissão territorial jamais esquecida. Ao retornar das batalhas contra os franceses, Pero Coelho fundou às margens do rio Ceará o povoado de Nova Lisboa e determinou a construção de um forte sob a invocação de São Tiago, denominando a região de Nova Lusitânia. Afugentado pela seca, Pero Coelho regressou à Paraíba em busca de reforços. Somente após 18 meses, voltou à Barra do Ceará com a sua mulher, Maria Tomásia, pelo que se sabe, primeira portuguesa a habitar o nosso solo. O tempo restaurador de rumos os levou a atravessarem novamente o Atlântico. Retornaram a Portugal. O jovem Martim Soares Moreno, participante da primeira expedição de Pero Coelho, anos depois foi nomeado capitão-mor do Ceará, aportando novamente nessas terras de paisagens fascinantes com ares de colonizador. Em continuidade à missão de expulsar os franceses, Martim Soares Moreno acabou capturado em alto mar. Foi julgado na França e repatriado a Portugal. Ao contrário de Pero Coelho, Martim Soares Moreno recebeu recompensa pelos serviços realizados. Na Barra do Ceará, 2 fortes foram erguidos, São Tiago e São Sebastião. O primeiro dos fortes denominou o Morro de Areias Finas, banhadas pela luz do sol, de Morro de Santiago, também uma travessa, uma rua e uma praça, onde está localizado o Marco Zero, monumento geográfico da nossa capital. São Sebastião, construído em lugar do Forte São Tiago, é o padroeiro da Barra do Ceará. Todos os anos, no dia 20 de janeiro, celebra-se festa em seu louvor. Os devotos, em trajes vermelhos, conduzem o santo em uma procissão de canoas pelas águas do rio Ceará, durante a maré baixa até a Ilha do Mosquito. A Barra do Ceará é um bairro de muitos começos. Quando em Fortaleza não existia pista de pouso, inaugurou-se o hidroporto nas águas do rio Ceará. De toda parte da cidade, acorriam gentes para assistir aos aviões deslizarem sobre suas águas, transportando correspondências e passageiros. Dos mais famosos a pousar em suas águas fraternas, fez escala na Barra do Ceará o ilustre escritor e piloto francês Antoine de Saint-Exupéry, autor de O Pequeno Príncipe, um dos livros mais lidos no mundo. São muitas as fortalezas, e elas se multiplicam desde o momento em que o nosso solo, por meio da Barra do Ceará, bairro mais antigo da nossa cidade, manteve contato com a civilização. A Barra do Ceará tem história pra contar. Pero Coelho de Souza, quando aportou por aqui, trouxe a primeira semente desta civilização.
Iaiô, lará, iaiô, lará, iaiô, lará. Martim Soares Moreno, chegando ao Ceará, na Vila Nova Lisboa, fez igreja, rezou missa, no Morro de Santiago. Iaiô, lará, iaiô, lará, iaiô, lará, iaiô. A Barra do Ceará deu origem à fortaleza, tem o pôr do sol mais belo, berço da colonização, braço de mar de encantamento, sobre o rio Ceará. Iaiô, lará, iaiô, lará, iaiô, lará, iaiô. É o rio que penetra o mar. Eles se namoram desde os tempos imemoriais. Na embocadura da Barra do Ceará, águas e dunas sabem a velocidade do tempo. Luares e afeições se entrelaçam. O mar sente-se igual a todos os rios. Tempera cada encontro com imenso sal, evidência do transitório renovar. Triste na vida é sufocar a natureza, amputar espécies, oralidades e amores. Inúmeras Iracemas povoam o imaginário de Fortaleza. No calçadão da praia de Iracema, o escultor Zenon Barreto modelou a Iracema guardiã, tensionando um arco no limite de entrar em ação. Todo o seu corpo clareia à luz do sol e da lua. Martim Soares Moreno, ao introduzir práticas avassaladoras de posses e disseminação de costumes do velho mundo, em seu caminho para a Serra da Ibiapaba, encontrou-se com a índia tabajara Iracema, guardiã do segredo do ritual de transformar a casca da jurema em uma bebida. Saboreada ao ritmo do maracá nas noites de luar, sua tribo estabelecia elo com o sagrado. Mais rápida que a ema selvagem, Iracema representava a liberdade de seu povo. Os cabelos mais negros que a asa da graúna realçavam sua beleza natural. Virgem dos lábios de mel, vivia sem os olhares intimidadores. Seus banhos não se restringiam à limpeza do corpo. Era um ritual, festa do espírito, da pele, dos poros e dos cabelos. Iracema não se ausentou ao olhar de Martim Soares Moreno. Algo inusitado, atordoante, espantoso mexera-lhe a alma. Por amor a Martim Soares Moreno, Iracema cruzou sertões em direção ao litoral. Na enseada do Mucuripe,
o colonizador partiu para a conquista de novas terras. Iracema, olhos fixados no horizonte, o esperava todos os dias. Quando Martim Soares Moreno retornou, Iracema já dera à luz a Moacir, o filho da dor em Tupi. Eram os últimos instantes de sua vida. Enterrada ao pé de um coqueiro, Iracema foi-se desencantada de amor. Nos braços de Martim Soares Moreno, o curumim chorou. Provavelmente exposto em Portugal como um troféu da miscigenação, anos depois, ao regressar às terras brasileiras, os povos originários eram estranhos para Moacir. Havia sido roubado do filho de Iracema o sumo da terra, pássaros, frutos e peixes. As danças em noites de lua cheia, os tesouros zelados por sua ancestralidade. Iracema não se arrependeu de ter se ausentado de sua tribo pela escolha de seu destino. Iracema é a soma de seus desafios. Ainda hoje, inúmeras Iracemas encontram-se pelas ruas, praças, praias e em velhos cortiços à procura de seus maracás, sem o eixo da autoestima entre injustiças sociais e contradições históricas. Quanto aos Martim Soares Morenos, andam multiplicados, certamente com as mesmas intenções. Adeus, adeus, só o nome ficou. Adeus, praia de Iracema, praia dos amores que o mar carregou. Adeus, adeus, só o nome ficou. Adeus, praia de Iracema, praia dos amores que o mar carregou. Quando a lua te procura também, sente saudades do tempo que passou. De um casal apaixonado, entre beijos abraçados, que tanta coisa jurou. Mas a causa do fracasso foi o mar enciumado que da praia se vingou. Pelos verdes mares vieram civilizações, exploradores, estranhamentos, vastos costumes. Certo dia, ainda Iracema ergueu-se da escrita de José de Alencar a nos ofertar sabedorias, vivências nativas. Martim Soares Moreno saltou da embarcação e, quando avistou Iracema numa floresta, o amor romântico abrolhou no novo mundo. Sem saber que pisara um engano amoroso, Iracema foi colher cajus com seus ancestrais, pois cada povo indígena é uma natureza. Iracema, anagrama de América, de quando em vez retorna à beira-mar a mirar os apedrejadores de nossa gênese. O farol do Mucuripe, instalado sobre as areias de uma duna, possuía um feixe de luz
que se estendia 24 quilômetros mar adentro. Após iluminar durante anos, foi necessária a construção de outros 2. O velho farol nunca se intimidou. Possuía o que os mais novos ainda andariam a acumular: histórias para contar. Uma das estratégias de Dom Pedro I para garantir soberania na mais nova nação das Américas foi autorizar a edificação de faróis na costa brasileira, em virtude da aproximação frequente de embarcações estrangeiras. Em 1829, Dom Pedro I aprovou a construção do velho farol do Mucuripe, na atual comunidade do Serviluz. Suas obras, iniciadas em 1840, foram concluídas 6 anos depois, quando o imperador já havia morrido. O farol giratório foi somente inaugurado em 1872, no aniversário da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Marinheiros e moradores se demoravam pelos arredores, fascinados com a sua arquitetura barroca, edificada em alvenaria, madeira e ferro pela força dos escravizados. O prédio abrigou o Museu do Jangadeiro, o Museu de Fortaleza, posteriormente denominado de Museu do Farol, em referência ao período colonial de nossa capital. Reproduções, desenhos, fotografias, documentos, ilustrações e trechos de romances marcavam seu acervo. A história sempre será rastreada quando tem vigor. Se o mais novo farol se vangloria, o antigo não se intimida, mesmo com paredes em ruínas, janelas arrancadas, a escada corroída e enferrujada. O velho farol do Mucuripe presenciou muitas lutas contra a opressão. Francisco José do Nascimento, conhecido por Dragão do Mar, a preta Simoa e o seu marido José Napoleão, certamente puseram nele diversas vezes o olhar. Na jangada São Pedro, os pescadores Manuel Jacaré, Manuel Preto, Mestre Jerônimo e Tatá arriscaram suas vidas sobre o mar para reivindicarem ao presidente Getúlio Vargas melhores condições de trabalho. Zarparam da praia de Iracema rumo ao Rio de Janeiro e não havia como passar no entorno do farol sem deixar de admirar sua arquitetura em formato octagonal. A saga desses 4 jangadeiros ganhou repercussão ao redor do mundo. O icônico ator e cineasta norte-americano Orson Welles, ao folhear a revista Time, posicionou o olhar sobre uma reportagem que relatava a aventura dos jangadeiros. Decidira transformá-la no 2º episódio brasileiro de It's All True, o filme que o governo norte-americano lhe encomendara como política da boa vizinhança. A câmera de Welles deve ter apontado algumas vezes em direção ao farol do Mucuripe, lugar privilegiado e de muitos cenários. Solitário e invisível às marcas da modernidade, quase ninguém o visita, mesmo que receba todos os dias a serenidade do pôr do sol, um dos mais belos de nossa cidade. A luz sempre retorna. O morro do Castelo Encantado fica lá do outro lado das dunas de beira-mar. Lá do alto se vê cais, vela e navio, se vê verde mar bravio e um farol a clarear. Morada de pescador, fica de frente pro mar, espiando se voltou, sem se cansar de esperar. E descanso de pescador, cemitério à beira-mar.
O mistério está na cor dos olhos de Iemanjá. À noite na areia branca tão fina, diz que brinca uma menina num tapete de luar. E ainda, para quem gosta de vê-las, as jangadas são estrelas pelo céu a velejar. E fortuna, fortuna de pescador, é ter sorte de pegar um peixe maior que a dor dessa sina de pescar. E cantiga, cantiga de pescador, é o marulho do mar, a saudade que deixou quando saiu pra pescar. O velho farol do Mucuripe jamais se recolheu. Pela destreza de guiar navegantes, ganhou espaço na bandeira do Estado. Eleito lugar de reconciliação por um casal de namorados, sentira-se solidário ao acolher amores em apuros. Foi o amor que o iluminou. A Praça do Ferreira registra, através de suas várias reformas, espaço de muitas histórias e vivências. Certamente é onde o fortalezense encontra-se nos cômodos mais abençoados das conversas, partilhas e lembranças. Sua denominação deve-se ao niteroiense Antônio Rodrigues Ferreira, que montou sua botica no mesmo lugar onde atualmente funciona a farmácia Oswaldo Cruz. Suas receitas curaram muita gente, alcançando popularidade e a simpatia de seus frequentadores, o suficiente para torná-lo presidente da Câmara Municipal, equivalente hoje ao cargo de prefeito. Nos arredores da Praça do Ferreira, que já fora Feira Nova, Largo das Trincheiras, Praça Dom Pedro II e Praça da Municipalidade, se firmaram inúmeros comércios. O primeiro dos cafés, Café Java, deu origem à padaria espiritual, considerado importante movimento literário brasileiro. Para alguns estudiosos e pesquisadores, mais até que a Semana de Arte Moderna, no ano de 1922, em São Paulo. Desde seus primórdios, lá aconteceram fatos e situações pitorescas que fizeram parte do nosso cotidiano. A Rua Floriano Peixoto, num dos lados da praça, um grande cajueiro foi palco de muitas inverdades ou fake news daquele tempo. Eram tantas que anualmente, no dia 1º de abril, se realizava à sombra desse cajueiro um concurso de mentiras. Todos da população poderiam votar, escolhendo ao bel prazer das gargalhadas aquela mentira considerada a mais estapafúrdia. Os votos eram colocados numa urna embaixo do cajueiro e em outra no Palácio do Governo. Os eleitores mais exaltados durante todo o dia faziam campanha ao som de uma banda de música. No final da tarde, o resultado do concurso era anunciado através de um cartaz fincado no tronco do cajueiro. Não só de narrativas enganosas e algazarras viveu o cajueiro da mentira. Era costume, nesse lugar, poetas declamarem seus poemas. E muitas histórias retiradas do cotidiano da cidade
permanecem encravadas em nosso imaginário. Várias reformas já ocorreram na Praça do Ferreira. Uma delas causou bastante estranhamento. Durante a ditadura militar, imensos blocos de cimento elevados do solo impediam aos passantes avistarem o outro lado da praça. Porém, o objetivo principal, segundo o escritor Alberto Galeno, era evitar aglomerações e, sobretudo, a troca de ideias. Para suavizar tamanha extravagância, nessa reforma foi planejada a instalação da Galeria Antônio Bandeira em seu subsolo e também a Fundação Cultural de Fortaleza, presidida pelo jornalista Cláudio Pereira, um dos mais atuantes promotores culturais de nossa cidade. O Cine São Luís, inaugurado em 1958, encontra-se em lugar de destaque na praça. Considerado uma das mais belas casas de cinema do Brasil, atualmente foi transformado em equipamento cultural, apresentando shows musicais, teatro, dança e exposições fotográficas. Para viver uma cidade, o ser humano necessita sempre de uma praça. Pelo Nordeste viajando, fui chegando, fui olhando. Tanta terra, tanto chão que vem por cá. Cada cidade, cada povo, com certeza tem a própria natureza. Cada qual tem seu lugar. Mas foi na curva que o sol fez no caminho que eu dei o meu carinho a Fortaleza, Ceará. Tá doido, eu nunca vi tanta beleza. Arriego, meu xodó é Fortaleza. Tá doido, eu nunca vi tanta beleza. Arriego, meu xodó é Fortaleza. Eu fui entrando pelas coisas da cidade, fui ficando à vontade, já bastou um baião de dois. E fui sabendo lá na Praça do Ferreira que o melhor da brincadeira ainda era pra depois. Pois foi na reta que a lua com carinho traçou o meu caminho, a Fortaleza, Ceará. Tá doido, eu nunca vi tanta beleza. Arriego, meu xodó é Fortaleza. Tá doido, eu nunca vi tanta beleza. Arriego, meu xodó é Fortaleza. Vi Aldeota, vi Jurema, que tem volta, vi passado, vi futuro, Iracema e Beira-Mar. E fui ficando nessa terra feiticeira, armei a barraca inteira, Deus quiser eu vou ficar. Pois foi na vida, lua, sol, retumbado, que eu vim pra dar carinho a Fortaleza, Ceará. Tá doido, eu nunca vi tanta beleza. Arriego, meu xodó é Fortaleza. Tá doido, eu nunca vi tanta beleza. Arriego, meu xodó é Fortaleza. Tá doido, eu nunca vi tanta beleza. Arriégua. Nos primórdios, era um largo de areia com cacimbão ao meio. A brisa que ainda sopra, interminável abraço. A praça é a mais primorosa criação de uma cidade. Sobrevive de amores e amizades, embora as paredes do progresso imponham seus limites. O poeta Mário Gomes fez da Praça do Ferreira seu escritório. Mediava cada encontro com poemas. A vida de uma praça é a vida de quem a frequenta. Durante uma época em Fortaleza, as praças tinham dois nomes. O primeiro deles designava todo o perímetro e o segundo, o jardim localizado em seu interior. A Praça José de Alencar fora denominada de Marquês do Herval em homenagem ao político e monarquista Marechal Manuel Luiz Osório, e o seu jardim de Nogueira Acioli, que foi governador do estado do Ceará. Ainda como Praça Marquês de Herval, foi construído para acolher bandas municipais um grande coreto rodeado de estátuas e postes de iluminação pública. A banda de música do Batalhão de Segurança se apresentava 2 vezes por semana para o deleite de passantes e frequentadores assíduos. Tudo na vida muda, a gente, o mundo e as praças. No centenário de nascimento de José de Alencar, em 1929, foi erguida no centro da praça uma estátua em sua homenagem. Anos depois,
pela força de sua palavra, passou a ser também o seu patrono. Durante muito tempo, a praça foi terminal de linha de ônibus. A Massafeira Livre, um dos mais importantes movimentos musicais brasileiros, ocorrido no Teatro José de Alencar, contíguo à praça, abrangeu também literatura, artes plásticas e o cinema. Cerca de 40 músicos, intérpretes, produtores e arranjadores fizeram parte das apresentações. Muitas outras riquezas culturais têm proximidades com a praça. A Casa Juvenal Galeno, equipamento cultural mantido pelo governo do estado, abriga uma biblioteca e 2 auditórios onde se realizam palestras e lançamentos de livros. Ainda próxima à praça está a casa onde nasceu Alberto Nepomuceno, famoso compositor, pianista e regente brasileiro, responsável pela nacionalização na música erudita brasileira. A Praça José de Alencar é mescla de talentos artísticos e dos destinos da cidade. Shows, danças, performances, exposições fotográficas, manifestações políticas. Praça José de Alencar, praça de todas as artes. Na Praça José de Alencar, a cidade chora, Iracema chora. Na Praça José de Alencar, na Praça José de Alencar, tudo que é público chora. A saúde chora, a fome chora, a chuva chora. Na Praça José de Alencar, a estátua chora por 5 minutos, por diva e senhora, pelos olhos brutos, e nem pode ir embora. Da tarde pro fim da cidade, algum parque tristeza, sem pedras portuguesas, sem José de Alencar. Na Praça José de Alencar, chora, a saúde chora, a fome chora, a chuva chora. Na Praça José de Alencar, na Praça José de Alencar, a guerra dos mascates, um tronco de ipê, alguma saudade, tudo sem porquê. Ratos e homens cruzam desengano as asas de um anjo. O desgosto familiar, a lona suja, a camarinha, a fatura, o altar, o freguês, a viatura, a viuvinha. E era uma vez José de Alencar, na Praça José de Alencar. Na Praça José de Alencar, reconheço toda a cidade e seus desafios. Gente sorrindo, gente triste, em conversas, seguindo destinos.
O Teatro José de Alencar vivencia os afazeres da praça. Histórias atraem curiosos, pregadores anunciam o céu, artistas de rua se apresentam. Quem passa ou permanece torna a praça mais completa. Existem vários caminhos por dentro de Fortaleza. O Riacho Pajeú tem sua nascente no bairro Aldeota, nas proximidades da rua José Vilar, com Bárbara de Alencar. Em sua trajetória urbana, até desembocar no mar, na comunidade do Poço da Draga, corre subsolo adentro entre canais e galerias. Visto somente a céu aberto na Praça do CDL, no Parque das Crianças, no Parque Pajeú e por trás do Mercado Central. A primeira vez que o Pajeú apareceu numa cartografia foi em 1726, ano de elevação de Fortaleza à categoria de vila. Nesse tempo, pelos registros históricos, era um dos mais belos patrimônios naturais a deixar os moradores com olhos de admiração. Foi o Riacho Pajeú que sinalizou o atual traçado urbano de nossa cidade. Fortaleza tem muito a agradecê-lo. O curso de suas águas já servira aos borbotões, às casas e ao comércio. Árvores frondosas e frutíferas enraizadas em suas margens ofertavam sombras. Rapazes e moças flertavam durante os passeios dominicais. Mais de 7.000 anos cravam sua data de nascimento. O Riacho Pajeú é um movimento de gênesis e cotidianos. É anúncio de travessias históricas e impactos urbanos a perfilar o tempo. Graciosa fantasia, um poema alencarino, divina ninfeta do sol, Fortaleza. Quando disse adeus, voei nos traços finos, bordados pelo chão. Graciosa fantasia, um poema alencarino, divina ninfeta do sol, Fortaleza. Lembras do cajueiro, brisa leve no quintal, Pajeú corre das veias, dragão traduzindo o mar, negritude sem corrente.
Quando menino, abracei as águas do rio Jaguaribe. Inventei brinquedos dos adereços de suas margens. O Jaguaribe trouxe-me outras imaginações de ser os rios irmãos. Ao alcançar favorável altura, desvendei o riacho Pajeú, com suas águas impedidas da vévia urbana. Vivente de céu aberto, não me contive. Pajeú, rio curandeiro, cure as ganâncias da cidade, e as águas que te restam continuarão a fluir.